Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Boscov e este é o Pedro Cardotti. Voltei. E a gente está aqui para falar de Pedágio, o segundo longa da Carolina Markovics, que acaba de estrear nos cinemas. Primeiro, Carvão, a gente tem um vídeo aqui falando dele, e agora Pedágio. Voltamos ao assunto, certo, Sim. Pedro? Pedro, você não quer dar uma pequena sinopse de Pedágio aqui? Bem, Pedágio conta a história de uma mãe e um filho, a Suelen e o Tiquinho, e a dificuldade que a Suelen tem em aceitar a sexualidade do filho. E, muito influenciada pela amiga, ela resolve, por amor de mãe, colocar o filho numa conversão, numa terapia de conversão, para salvá-lo. Sim, e a Suelen é funcionária do pedágio em Cubatão. Sim. A gente vai falar um pouco mais do cenário, porque ele é uma parte muito importante do filme. Ela não tem grana, mora numa casinha que é uma casinha como tantas outras que a gente vê pelo Brasil. É muito boa a direção de arte, Que né? venceu o prêmio no Festival do Rio. Exatamente, merecidamente. Ela tem um namorado que é um traste, Eu acho que é o né? tema recorrente de um dos filmes da Carolina. É o tema recorrente na vida de muitas mulheres, Pedro. Um marido bundão. Exatamente. Só que esse é um pouco pior do que isso, né? Porque ele é desonesto, ele diz para ela que ele é segurança de uma boate, mas ele vive de pequenos furtos que logo não vão ser tão pequenos assim, É. né? E essa terapia de conversão que a amiga da Suelen convence ela a contratar para o filho, ela custa dinheiro, custa caro, e a Suelen tem que arrumar dinheiro, então, para pagá-la muito rapidamente. Bem, para pagá-la, ela simplesmente faz o que qualquer mãe caridosa e carinhosa faria. Ela entra pro crime. Qualquer mãe, uma mãe desesperada que não tem mais de onde tirar dinheiro, né? É, quem faz a Suelen é, de novo, a Maeve Jenkins, que fez Carvão, Uhum. com a Carolina Markovics. As duas têm uma parceria afinadíssima, né? Uhum. E ela tá excelente no papel, porque essa é uma mulher que não tá de bem com a vida. Aliás, esse é outro tema recorrente, né? Carvão e pedágio, ela definitivamente não está feliz com a vida dela. Tem uma cena logo no início em que ela está saindo da casa do namorado bem cedo de manhã, né? De madrugada quase, para ir trabalhar. E ela tem que usar o banheiro do namorado, que obviamente não está muito limpo. E só aquilo já me deu assim, fala assim, ai meu Deus do céu, que situação. Como pode ser dura a vida nos menores Sim. detalhes dela, né? É uma Super guerra desconfortável. em tudo, né? Sim. É uma guerra em tudo. É, e a Suelen adora o Tiquinho, mas absolutamente não consegue compreendê-lo, né? Ele adora fazer vídeos pro Insta e TikTok em que ele dubla grandes divas da canção, né? Uhum. E ela acha aquilo o fim do mundo. Ela morre de medo do que todo mundo vai dizer, dele virar objeto de ridículo, dela virar objeto de ridículo. Ela não sabe nem muito bem articular o que incomoda tanto ela, né? Uhum. Naquilo, mas ela sabe que incomoda muito, vivamente. E o que eu acho interessante, bem, vou começar pela Maeve. Eu acho que a sintonia dela, como você falou com a Carolina, é absurda, porque eu acho que o tom que a Carolina dá para os filmes dela misturam um drama quase melodramático assim, com um humor tão cínico, É. e que eu acho que torna o trabalho do ator tão difícil entrar nesse mundo de cabeça assim, sem perder a mão. Eu acho que é muito difícil. É um humor muito desencantado, né? Desiludido Sim. mesmo, assim, um humor de personagens que abandonaram toda a esperança. E é um certo fascínio pelo mau caratismo da sociedade ao mesmo tempo. É, é. Ah, eu acho que o filme é da mesma maneira que Carvão, em que a gente tinha uma carvoeira que, para melhorar um pouco de vida, entra num acordo muito escuso com a enfermeira do serviço público que vai visitar o pai doente dela às Uhum. vezes, né? Aliás, a atriz é a mesma que faz a amiga que convence a Suelen aqui
a terapia de conversão, né? A Aline e Marta. A Aline e Marta leva a Maeve ao mau caminho. Sempre Esperando leva a trilogia agora. Mas eu acho que da mesma forma que aquele filme, esse é um filme que fala de uma camada imensa da população brasileira, né? Que é tão desamparada, tão desamparada, quero dizer, tão desprovida de soluções, que é óbvio que quando algo se apresenta como um caminho mais curto, mais fácil para uma coisa, é difícil resistir, até para uma pessoa como a Suelen, que sabe muito bem o que é certo e errado, né? Que dá o fora nesse namorado dela, que é vivido pelo Tomás Aquino, quando ela descobre o que ele faz de verdade, né? Daí ela reata com ele porque ele tem esse caminho mais fácil, né? Para proporcionar para ela. Mas eu acho que é um filme que fala de pessoas que estão muito vulneráveis, que se tornam muito influenciáveis porque elas estão muito desamparadas, porque não existe estrutura que acolha essas pessoas. E eu acho que o que Pedágio faz um pouco diferente de Carvão é introduzir meio que uma certa luz no filme que Carvão mesmo não tem, é uma desgraceira completa. Mas aqui eu acho que o Tiquinho adiciona uma camada de um certo amor, assim, que Carvão mesmo não tem. E a maneira como ela insere esse ser de luz, digamos assim, no meio dessa feiura, dessa lama, é muito bonita e eu acho que se reflete mesmo na própria locação do filme. Sim. Eu acho que, por exemplo, o Tiquinho é uma pessoa que ele não tem problema nenhum com o que ele é. Né? Ele vai fazer a terapia de conversão morrendo de tédio porque a mãe obrigou e ele aproveita para lá conhecer um amor de menino, né? Uma graça. uma graça com quem ele inicia um lance assim. E ele próprio não tem nenhuma dificuldade em se aceitar, ele está perfeitamente à vontade com quem ele é, né? Eu acho que essa dinâmica se reproduz num lugar como Cubatão, que é um lugar muito feio, quer dizer, a refinaria é muito feia, estraga uma das paisagens mais lindas que a gente tem no país, que é a Serra do Mar, né, do litoral de São Paulo, o sopé da Serra do Mar. Já foi muito pior do que para quem é mais jovem, não sei, teve uma tragédia impronunciável em Cubatão, em 1984, quando um gasoduto vazou 500 mil litros de gasolina, encharcou uma favela que existia ali, Vila Socó, que, lógico, pegou fogo como uma tocha, né? E com centenas de mortes e tudo mais. Deram uma ajeitada no lugar, a tragédia de Vila Socó fez eles, e as políticas ambientais fizeram eles darem uma melhorada em Cubatão, mas como tantas outras coisas no Brasil, né? Você dá uma ajeitada por fora, mas o cerne da questão continua ali. E esse lugar tão feio tem cenas em que ela consegue não tornar o lugar propriamente bonito, mas consegue tornar a imagem de Cubatão, do entorno todo, em algo até poético, né, Pedro? Ela consegue achar uma beleza, assim, que eu acho que gente que está de fora não conseguiria encontrar tão facilmente, assim. Tem uma cena mesmo em específico, assim, ela é bem rapidinha, bem piscou, perdeu, em que ela está filmando de cima as refinarias, né? E ela filma no céu noturno, quase rosa, e forma uma imagem tão bonita, assim, que você fica meio deslumbrado e inacreditado que ela conseguiu filmar uma coisa dessas naquele lugar tão feio, tão poluído. E, por outro lado, me ocorreu agora que a gente também pode interpretar isso como sendo, se você não puder ver com nitidez, se você não tiver luz suficiente para ver, se você tiver uma distância adequada, pode até parecer bonito aquilo que não é. Né? Que também é uma história bastante comum no Brasil e em vários outros países em que tem essa situação de desigualdade extrema que a gente tem. Né? O que eu acho bonito no filme é que ele é muito cinemático. Ele comenta todas essas coisas dessas maneiras
típicas da linguagem cinematográfica e não enunciando elas, nem em diálogos, Sim. né? Não tem exposição quase, né, Pedro? É um filme, como eu posso dizer, eu acho que o que a Carolina apresentou nos 2 longas dela até agora é uma sutileza que a gente não encontra mais tão facilmente agora no cinema. E eu não digo nem no nacional, eu acho que em todos os Sim. lugares do mundo a gente vê isso. E a maneira como ela conta muito falando pouco. Por exemplo, uma coisa que pode passar despercebido é como a palavra Deus é tão pouco utilizada no filme. E num filme que trata sobre a religião para mecanismo de combater, no caso, os LGBTs, a palavra Deus quase não é utilizada no filme inteiro e nas cenas da terapia de conversão ela nem aparece. E eu acho isso fantástico. Eu acho também porque, primeiro, foge da obviedade, deixa de ser um ataque para se tornar uma constatação, né? Então, não vamos atacar essa ou aquela fé, nada disso. É uma constatação de que as pessoas procuram remédios para coisas que elas não compreendem muito bem e nem sempre remédio é o que é necessário, né? Principalmente quando não se trata de nenhuma doença, né? Eu acho que primeiro, e segundo, porque eu acho que o filme não está falando só disso, eu acho que o filme está falando de situações de vulnerabilidade em geral, E né? eu acho que você, ao tirar a palavra Deus, você também tira a parte sacra da história. Não se trata sobre Deus, não é sobre a fé, é sobre um mundo sem Deus. É um mundo sem esperança. E eu acho que isso é muito mais potente do que seria se o diretor, no caso a roteirista, que também é a Carol, né, usasse a palavra Deus com frequência e com muita frequência, como a gente poderia esperar de um diretor menor. Sim, sim. Eu acho que esse abrir da situação e esse descaracterizar como um fenômeno ligado a qualquer tipo de persuasão religiosa é super importante no filme. Né? Eu acho que é uma das coisas que distinguem ele realmente eu ainda acho Carvão um filme mais bem resolvido, você não acha, Pedro? Sim, eu acho que Carvão é um filme que ele consegue entender tudo que ele está falando e entregar tudo que ele pretende. Mas eu acho que Pedágio ainda em si, mesmo que ele não consiga conquistar todos os objetivos dele, ele tem muitas ideias super interessantes. Ele mostra que a Carolina em si é uma roteirista de mão cheia também. Porque se você pega, por exemplo, a cena final é estupenda. Ela é linda, mas ela também é muito trágica. Muito trágica. Eu acho que a Suelen, vale só dizer que Suelen é o nome do personagem da Maeve Jenkins, também na série DNA do Crime, na qual ela trabalha com o Tomás Aquino, que está aqui com ela nesse filme, estava com ela em Os Outros, a série no Globoplay. E em Carvão ela trabalhou com o Rômulo Braga, que também está com ela, mas vale falar das conexões aí. Mas é uma cena em que a Suelen está se sentindo em derrota completa. Sim, né? E como é que eu posso dizer? Em tudo ela foi derrotada. Sim, né? em todos os sentidos. E é muito interessante porque são 2 cenas finais dos 2 filmes da Carolina que são super impactantes e que concluem as 2 obras de maneira impecável. E numa nota muito diferente, né? Sim. Em Carvão a gente olha, a perspectiva é todo aquele horror, um horror muito engraçado às vezes, né? Mas todo aquele horror que se desenrolou se propagar e continuar e ser levado adiante. E você sabe né? que não tem volta mesmo. Que não tem volta, não tem mais conserto. Aqui, pelo contrário, tem uma situação que é de esperança e a personagem da Maeve é que não consegue reconhecer que, de certa maneira, ela ganhou uma acolhida que ela não... Muita gente não conseguiria. Muita gente não conseguiria, que muita gente não teria, né? Que é valiosa, que é sincera e de coração.
É que ela ainda não está entendendo isso. E que simboliza um dos temas principais do filme, que é esse relacionamento muito complexo, mas ao mesmo tempo muito amoroso entre a Suelen e o Tiquinho. Sim. Porque tem uma cena, assim, uma transição de cenas, né? Em que eu não lembro qual é o personagem que pergunta pro Tiquinho. Eu acho que é o menino, que inclusive o flerte dele em Pedágio tem uma cena belíssima dos dois juntos num parque. Num parque muito cafona, com uma sereia não muito bem desenhada, né? Mas que ele pergunta assim, eu acho que é ele, né? Ele pergunta assim, por que que você ainda vai atrás da sua mãe se você não depende dela? E corta-se para outra cena em que ele chega em casa, ele dá um beijo tão carinhoso na mãe deitada no Exatamente, sofá. é a conversa dele com o menino. Nesse momento eles estão só sondando um ao outro, né? Eles estão trocando honestidades um com o outro, né? O que é muito bacana também, Sim. porque é tudo tão... A terapia de conversão é feita por, vale a gente dizer aqui, um sujeito que não tem a menor convicção do que ele está fazendo. Sim, Ele está sem sendo picareta mesmo, ele, né? O objetivo dele é ganhar dinheiro, né? Sim. Com aquilo. Não tem nenhuma sinceridade, por equivocada que seja, não tem nada disso. Então, no meio de toda aquela... de toda aquela armação, de toda aquela bagunça, os dois estão trocando honestidades mesmo, assim, né? Um com o outro. O que é muito bonito também, né? Sim. E uma coisa interessante desse personagem é como o Tiquinho, ele em si tem uma personalidade muito contrastante com a da Suelen, mas ao mesmo tempo ela nunca se transforma em um estereótipo de um gay, de um LGBT. Tanto que em uma das conversas com esse personagem, ele diz assim, poxa, mas nem toda bicha quer ser diva. É. E de fato, né? E eu acho isso muito bacana, porque não é um caminho tão óbvio de se seguir, mas que a Carolina deixa claro que esse é o Tiquinho, mas podem existir vários outros Tiquinhos de várias outras formas, de várias outras maneiras e que estão por aí ao nosso lado. Eu acho que é super importante não homogeneizar um grupo, quando você está falando dele, seja ele de que natureza for, né? Estamos falando de refugiados de guerra, estamos falando de LGBT, estamos falando de pessoas que praticam ciclismo competitivo, não importa, né? Você supor que todos os participantes de um grupo, todos os integrantes de um grupo social têm a mesma perspectiva, têm a mesma visão sobre as coisas, têm as mesmas aspirações e têm os mesmos problemas que todos os outros, isso é uma falta de respeito, porque estamos falando de... né? É você trocar, é você querer fazer... É fugir de uma realidade que é muito mais complexa, que merece ser analisada de maneira E às rica. vezes é o tipo de boa intenção muito mal pensada, né? Porque, assim, você tira a individualidade das pessoas para tratá-las como um grupo. Você pode fazer isso de maneira deletéria, você pode fazer isso querendo trabalhar em prol de um grupo, mas se você está roubando as pessoas da individualidade dela, você está desumanizando elas da mesma maneira que o cenário do filme, né? Essa cidade ali jogada entre a costa e a serra e dominada por essa refinaria, desumaniza a vida das pessoas que estão nela no filme. É um desserviço por completo. É um desserviço. Então, eu fico muito feliz que... eu acho a Carolina uma pessoa de muita sutileza nas ideias dela, na maneira como ela articula as ideias dela dentro dos filmes, e principalmente, eu acho que o fato dela nunca enunciar nada muito claramente torna tudo muito mais efetivo, porque você não reduz as coisas. Sim. Você deixa o espaço para que o espectador colabore com o ponto de vista dele. Sim, né? Sem dúvida. É uma questão de olhar para o espectador e entender que ele tem a capacidade de compreender isso e muito mais. Sim. E é uma coisa que... nunca subestimar a inteligência dos outros. E enriquece qualquer experiência. Enriquece os filmes, enriquece o público assistindo. Com certeza, Sim. com certeza.
Aí, a Carolina foi levou o pedágio para o Festival Internacional de Toronto, que hoje em dia é o maior mercado internacional de cinema. Foi homenageada lá como um talento em ascensão, A né? primeira brasileira e, se eu não me engano, a primeira latina também, né? Sim, sim. O que é extremamente importante, significa que tem um monte de gente de olho no trabalho que ela está fazendo, não só aqui, mas fora daqui também, né? E também vale ressaltar que ela, com o pedágio, ela está participando de vários festivais. Ela ganhou o melhor filme no Festival de Roma, os prêmios no Festival do Rio também. Ela ganhou atriz e ator com o Cauã e a Maeve no Festival de Zurique, se eu não me engano. E tem se expandido mundo afora também com pedágio, e isso é muito bonito de se ver. Muito. Com certeza. Aliás, eu diria que eu acho que as pessoas estão prestando mais atenção no trabalho da Carol fora do Brasil do que no Brasil ainda. Eu acho que é o grande mal do público nacional esse. Não, eu acho que e não acho que é só público, assim. Eu acho que as pessoas ainda não reconheceram completamente o que ela está trazendo para o cinema e o quanto é sofisticado, ao mesmo tempo em que é muito acessível o cinema dela. Né? Como ele é muito acessível na maneira como ele é feito, como ele é muito elegante, muito sofisticado. Sim. Né? E ele traz aquela pegada nacional que o cinema nacional pede, precisa. Inclusive tem... me lembrou até uma cena em Carvão, que assim, é uma coisa muito boba, assim, que passa batido. Mas numa cena bem na reta final do filme, que uma coisa muito importante acontece na cozinha da casa, ela filma a mesa de jantar e tem uma toalha de mesa com a foto da Santa Ceia, com Jesus ali no meio. E assim, é uma coisa que você encontra na cozinha da sua avó. Sim. E assim, são coisas muito, assim, que você pode perder, você pode bater o olho e, nossa, passou. Mas são detalhes que são muito legais, muito interessantes, porque enriquece a cultura nacional, a identidade nacional. E eu acho que são coisas que mesmo quando você acha que não notou, de alguma maneira você notou. Você está registrando, né? Ainda que seja num nível subconsciente, e aquilo está compondo a sua experiência do filme, de qualquer maneira. Sim. Né? É como filmar em locação e filmar com fundo verde, né? Mais ou menos isso. Esse é um trabalho muito importante da direção de arte e que um bom cineasta coordena, pede, insiste que seja dessa maneira e vai até os últimos detalhes, porque é algo que pode passar despercebido, mas não passa. Né? E eu acho muito legal essa parceria da Carolina com a Maeve. Eu espero que se repita muito. E eu fico muito feliz de ver a Maeve trabalhando tanto como ela está, porque eu acho que, assim, não que seja muito uma coisa definitiva que eu esteja falando, mas eu acho que atualmente não tem atriz no cinema que nem ela, no nosso cinema nacional. A gente tem grandes atrizes no cinema nacional, mas eu acho que ela tem uma versatilidade. Ela tem uma dedicação, um foco muito grande no cinema nacional que outras atrizes e atores, no geral, não têm esse tanto esmero pelo cinema, né? Pelo audiovisual do cinema. E eu acho que o que ela faz tão lindo, e não só pelas performances ou pelos projetos, mas essa dedicação no geral. Esse compromisso, a ética de trabalho, né? Muito, muito bom. Assim, não digo que ela é a grande definitiva, eu acho que tem outras também, né? A Grace Passou também, que é fantástica. Eu ia falar da Grace Passou eu acho também, que tá ali pertinho. Eu acho ela maravilhosa. Sim, ela é incrível, fantástica. Inclusive, eu posso fazer um adendo aqui? Faça. A Grace Passou, ela estrelou recentemente um filme chamado O Dia que Te Conheci, do André Novaes, que estreou na Mostra de São Paulo. E eu vi... Foi super bem recebido. Nossa, é fantástico. É lindo. É uma comédia romântica, muito engraçada, muito fofa, curtinha, acho que tem 1h20, sobre um moço que está completamente perdido na vida e que no dia que é despedido do trabalho encontra essa mulher que vira a cabeça dele e a vida dele de cabeça para baixo. É lindo. E também na Mostra de Cinema de São Paulo eu vi um filme chamado Sem Coração, do Tião Quanara Normandi, dirigindo, e sobre um grupo de crianças passando da fase da infância para a adolescência, em Alagoas, se eu não me engano, e que foi belíssimo também. É um filme que muita gente pode reconhecer
várias coisas dessa transição tão importante em diversos personagens, que vai estrear nos cinemas em fevereiro, se eu não me engano, pela sessão Vitrine. Ótimo. A sessão Vitrine, que inclusive agora... Última dica do vídeo. Ela está exibindo agora a versão remasterizada de Durval Discos, que, se eu não me engano, é um filme de estreia, né? Da Sim. Ana Mui Laerte, a diretora de Que Horas Ela Volta, e que é maravilhoso. É um filme que começa de um jeito, termina de outro, completamente maluco. É uma delícia de filme. Sim, e que te fisga até o fim, que te faz rir e te faz ficar muito nervoso. E que tem uma inspiração, não estou dizendo que é uma recriação de maneira nenhuma, mas de um personagem que foi muito importante no bairro de Pinheiros, que é aqui meio meu território, nos anos 80, 70, 80. E vale lembrar também que tem uma participação mais que especial da Rita Lee no filme, divertidíssima e saudosa. Sim. Inclusive, acho que está passando por 20 cidades no Brasil, e eu acho que se você tiver a oportunidade, vale muito a pena, porque a experiência é muito boa. Não, é um filme delicioso mesmo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Pedro e eu falamos, Muito. e agora a gente vai só se despedir. Bem, foi muito bom estar aqui com você de novo, Isa. Foi muito bom estar aqui com você de novo também, Pedro. Eu espero Adorei. que vocês gostem também. Espero que vocês gostem do filme e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, é aquilo. Não se esqueçam de curtir, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. E até o próximo vídeo.